A pergunta que nós fazemos para iniciar é: Deus existe? Como eu disse, é uma pergunta de profundo cunho intelectual e acadêmico. Porque se Deus existe, nós devemos estar convencidos que é a maior verdade de todos os tempos. E se Deus não existe, é o maior embuste de todos os tempos. Ou seja, é um tema que quer você seja um ateu, ou um crente, um agnóstico, ou um cético, não sei qual área você quer seguir, você não pode ficar alheio à questão da existência de Deus. Seja para defender, seja para atacar. Eu quero começar já citando a frase de um dos filósofos que eu mais admiro. Quando eu digo admiro, não significa que você concorda 100% com o que a pessoa diz. É Descartes. E Descartes dizia que um homem, para acreditar em alguma coisa, deve, em princípio de tudo, desconfiar. A desconfiança deve estar na base da crença. E eu começo com essa frase de Descartes porque, sendo um seguidor deste papel, eu quero dizer para vocês que eu sou um teísta cético. E alguns podem suspeitar do paradoxo dessa minha frase. Como você pode ser um teísta cético, alguém que acredita, mas descrê? Eu estou preparando um livro que o título será O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. E vou mostrar para vocês até o final desta palestra que muito das minhas crenças, do meu código de valores, da minha cosmovisão, é sustentado das dúvidas que eu tenho a respeito da vida, dúvidas sinceras. E vamos começar um pouquinho, antes de tratar propriamente do tema de Deus, para colocá-lo de maneira mais apropriada só marcar meu tempo aqui, de maneira mais apropriada nesse ambiente acadêmico de uma universidade federal, começar com uma proposta de um dos grandes acadêmicos brasileiros, já famoso, já falecido, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira diz que as universidades são elas que fazem hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as substitui, nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente necessária. Então vamos colocar, se a universidade é um lugar para fazer você pensar, para fazer você refletir, para você pensar um pouco mais sobre a vida e filosofar, quando se fala de fé numa universidade, uma universidade pública, alguns já falam assim: que é isso, você está de brincadeira comigo? Fé é coisa para tratar na religião, nas igrejas, na missa, no culto, no ambiente religioso que você vai. A academia é para a gente tratar de física, química, evidências, biologia, filosofia no máximo. Alguns até querem dizer que a filosofia está morta. Eu não acredito nisso, porque eu tenho graduação em filosofia também. Mas fé, não, desculpe-me, até se eu pudesse levantar contra um evento que fale sobre Deus e fé na universidade, eu levantaria. E vocês talvez já devem estar acostumados a ambientes em que muitos defensores da não-fé ou da incongruência entre fé e razão dizem geralmente para os alunos: olha, fé, você precisa superar isto, pense grande, seja racional, seja mais inteligente, questione tudo, tudo é relativo, você não é mais uma criança. Só que quando uma pessoa coloca isso, eu pergunto para ela: você está deixando o aluno questionar tudo, inclusive o que você está dizendo em sala de aula? Mas há pessoas que geralmente eles são muito plurais enquanto você concorda com eles. Quando você discorda, eles se tornam altamente fundamentalistas. Então eu acho muito interessante que alguns mais secularizados, que negam a fé, falam assim: não, eu quero que o meu aluno questione tudo. Tudo bem, mas não questione o que ele fala em sala de aula, você vai reprovar. Vamos pensar um pouquinho nesse ambiente aparentemente antirreligioso que tem nas universidades. É quase que uma situação psicológico-partidária, com camisetas, folders, um verdadeiro marketing de antirreligiosidade, antifé, antiteísmo. Eu conversando com um amigo meu da Unicamp, que é ateu, ele falou: não, mas eu não acho que é correto apresentar Deus em sala de aula. Eu falei: tudo bem, desde que você também não apresente o não-Deus. Por que o teísmo não é bem-vindo em sala de aula, mas o ateísmo, que também é uma corrente filosófica, é bem-vindo? Então vamos analisar um pouquinho. Será que esse criticismo não está fazendo os alunos acabarem se voltando para um novo tipo de religiosidade contra o formato, contra os deuses? Algumas propagandas antirreligiosas chegam a ser até desrespeitosas. E eu acho interessante que num ambiente com tanta preocupação com a tolerância, com a homofobia, com o respeito pela diferença. Antes de vir para cá, eu estava no hotel assistindo aquele canal do Supremo, onde eles estavam julgando uma causa. E olha que interessante, quando eu cheguei no hotel, eles estavam começando a julgar uma causa de um rapaz que foi excluído de entrar para o Corpo de Bombeiros porque tinha uma tatuagem. Isso era por volta de 1h da tarde.
Eu saí do hotel agora às 5 horas, ainda estavam na mesma temática. Se o rapaz tem direito a ser do Corpo de Bombeiros tendo uma tatuagem ou não tem. E o tema assim, temos que respeitar o direito de expressão, etc. E por que isso não vale para a religião também, para a fé? Parece que Deus não é bem-vindo em muitos centros universitários. E sempre colocam, olha, você tem que ter um livre pensamento, jogue a religião no lixo. Temos uma demanda de evidência e pensamento, exige a evidência e pense criticamente. Adultos com amigos imaginários são estúpidos. Isso é a promoção de Richard Dawkins e os famosos cavaleiros do Apocalipse, do neo-ateísmo. Então eu acredito em Deus, então eu sou um estúpido. E eu conheço muitas pessoas com doutorado, mestrado, graduados, acadêmicos, que também são estúpidos. Então nós temos um problema sistêmico na educação do século XXI, que estão dando diplomas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre-docência para pessoas estúpidas. E o curioso é que muitas universidades que querem romper com a religião, achando que agora vão fazer o aluno um livre pensador, eu pergunto, estamos realmente fazendo o nosso papel? É uma autorreflexão para nós professores. Olha que interessante esses dados aqui. Uso de drogas por universitários. 48,7% dos estudantes já experimentaram drogas ilícitas. Isto é o dobro da taxa da população brasileira. Se a universidade tem os alunos mais livre pensadores, se a universidade tem os alunos mais acadêmicos, se a universidade tem os alunos que superaram o mito, especialmente o mito religioso, a lenda, a fábula, o conto da carochinhas, os alunos que vão sair para formar esse país. E eu tenho nas universidades o dobro do uso de drogas ilícitas em relação ao que está fora da universidade. Amigos, isso aqui é um dado da Unicamp, algo está errado. No mínimo, algo está errado. Universitários são a parcela da população que mais consome drogas. E eu me lembro uma vez que eu cheguei na USP e estava escrito assim, se o Papa, na época era o Bento XVI, se o Papa Bento é 16, por que eu não posso ser? E na época 16 no Código Penal era usuário. Existe uma verdadeira apologia a isso. Sem contar outros problemas, eu tenho um livro aqui curioso, é de vários autores, e as questões do cotidiano universitário. Vários problemas foram colocados em universidades brasileiras e do exterior. Alunos com dificuldade de expressar ideias próprias e criatividade. Então, realmente, nós estamos conseguindo, no ambiente secular, colocar os alunos para pensar. Deus foi banido. Religião que prende você. Religião que nós queremos libertar você de tabus religiosos, de crenças, de missa, de ideia de padre, de pastor, de chefe de centro espírita. Nós queremos libertar você de conceitos teológicos ou religiosos. Você vai ser um livre pensador. Se estamos com esse objetivo, por que os alunos estão com dificuldade de expressar ideias próprias e criatividade? Eu pergunto, será que realmente nós não estamos apenas tornando os alunos meros refletores do pensamento alheio, assim como acusam as religiões de fazer com os membros, só que com outra roupagem? Os alunos estão tendo dificuldade de se expressar por escrito, dificuldade de produção de texto e inteligência fluida, dificuldade de lerem de entender o que leram, analfabetismo funcional, dificuldade de reflexão e o último que eu destaco com um asterisco, dificuldades de lidar com questões existenciais. Eu tenho alguns artigos aqui a mais que me surpreendem, todos eles analisando sobre o problema do suicídio entre alunos universitários. E me chama a atenção que alguns falam o seguinte, os países mais desenvolvidos no mundo são os países que têm menor taxa de religiosidade, como Suíça, Suécia, Noruega, Holanda, Alemanha, e de fato. Mas me chamou a atenção que eu tive recentemente dando uma palestra em Berlim, e eu fiz uma pergunta para o auditório, a maioria deles secularizados, antirreligiosos. Eu perguntei, por que as taxas de suicídio daqui de Berlim são 4 vezes mais altas do que os países mais pobres da África? Se ali estão as pessoas mais equilibradas, as pessoas de maior pensamento, que não estão presos à crendice daquelas massas mais simplórias, por que eles têm tanta dificuldade de lidar com problemas sérios da vida? E, aliás, eu já continuo dizendo uma pergunta que eu sei que pode vir do auditório. Muitas pessoas têm dificuldade de conciliar a existência de Deus com a existência do mal e do sofrimento. Ou seja, é o trilema de Epicuro. Se Deus existe e Deus é amor e o mal existe, uma coisa anula a outra. Só que me chama a atenção que os lugares que têm maior índice de sofrimento no mundo, repito, alguns países da África, alguns rincões do Brasil, onde a fome, o analfabetismo, a pobreza imperam, você não tem tantos ateus.
Se você fizer um congresso de ateísmo na Etiópia, você vai alugar uma cabine telefônica. Mas, em compensação, na Europa, onde o pessoal quase não tem problema de analfabetismo, de doenças, de esgoto a céu aberto, de pobreza absoluta, você tem muitos ateus. Eu pergunto de volta, o sofrimento é um problema para a existência de Deus do ponto de vista de quem sofre ou do ponto de vista de quem filosofa sobre o sofrimento? Porque quem sofre está acreditando em Deus, quem não sofre está filosofando sobre aquilo e está tendo um alto índice de suicídio, depressão e perda de sentido na vida. São questões acadêmicas que eu devo pensar, será que realmente a fé não tem espaço no ambiente acadêmico?